Graças e paz, meus irmãos. Hoje eu vou falar da imoralidade sexual, falar da masturbação. Vou ser bem direto também. E isso que eu estou fazendo, eu estou semeando. Eu sei que muitas pessoas não vão nem dar ouvido. E se cumpre também a parábola do semeador. Em Mateus capítulo 13, no versículo 18. Escutai-vos a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, olha aqui, não entendendo o que a palavra quer dizer. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então, se você não entender, quer dizer que o maligno, o diabo, levou a palavra. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. No versículo 20, agora. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Por que recebe com alegria? Porque quando é falado sobre Cristo, no começo, é leitinho. Faça igual o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus vai fazer um grande milagre. Mas depois, quando vem o mocotó, a palavra que fala da santificação, que fala sobre a salvação, que fala para você negar a si mesmo, aí muitas pessoas não aguentam. Por quê? Porque não tem raiz, aqui no versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. Então muitas pessoas ao ouvir até mesmo essa mensagem que eu vou falar, tanto de masturbação, e também vou citar o que pode ou não pode no casamento, você bem reto mesmo. Logo se ofende e fala, não vou congregar ali não, fica escandalizado, isso não está na Bíblia não. E é complicado, meus irmãos, e é complicado, e muitas pessoas estão perdendo a salvação. Uma, por conta das igrejas, que não prega o verdadeiro evangelho. Então, o texto que eu vou usar para falar de masturbação é Mateus capítulo 5, no versículo 27. Igual eu disse, muitas igrejas estão fazendo filhinhos para ela, não para Cristo. Quando você prega isso, você não faz filhinho para você, para as igrejas. Você está fazendo filhinho para Deus. Filhinho para Deus, porque você está pregando ali o que agrada a Deus, o que Deus quer das pessoas. Mas quando você fica pregando o que o ser humano quer, o que o povo quer, você está fazendo filhinho para o diabo. Você entendeu? Então, o texto que eu vou usar é esse daqui, Mateus capítulo 5, versículo 27. Minha preocupação é com a sua salvação. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Você lembra daquele jovem rico que foi procurar Jesus e disse, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo vai olhar para ele e vai dizer assim, bom é Deus. Eu entendo agora porque Jesus Cristo disse que bom é Deus. Que no Antigo Testamento, você pecava quando você pegava a mulher do próximo. No Novo Testamento não é assim. No Novo Testamento, se você olhar e cobiçar a mulher do próximo, você já está em pecado com ela. Porque, vamos ser sinceros, o olhar fala muito seu não. Tem muitas pessoas que não precisam abrir a boca. Só o olhar, aquele olhar de sensualidade, já passa a mensagem. Quantas pessoas dentro da igreja não tá vivendo isso? Está provocando outras pessoas para cair junto com ela ou com ele no pecado. E não é só o olhar não. Coraçãozinho, mensagem assim, mulher casada, homem casado, mandando coraçãozinho, beijo. Que beijo o quê? Vai mandar beijo pro seu marido. Uma vez uma moça veio mandar um coraçãozinho, uma mulher casada. Ela pensa que eu não tinha visto que estava no coração dela, não. Mandou um coraçãozinho para mim. Falei assim, manda para o seu marido. Fui curto e grosso, cortei o mal pela raiz. Ai, pastor, era um coraçãozinho, você manda para o seu marido? Eu vou perguntar para ele se você manda coraçãozinho para o seu marido, para ele. E falar para ele, não está mandando para você, mas para mim está mandando.
Então não pode. Não pode. Jesus sabe o que está no coração. E você pode fazer outras pessoas pecar. Até mesmo assim, ó, ao cumprimentar, às vezes assim, ó, passa aquela mensagem na mão assim, ó. Não pode. Então, ó, quando Jesus Cristo fala isso, que qualquer um que olhar e cobiçar a mulher do próximo, esse já cometeu o adultério. Que cobiçar ali a mulher do próximo, já pecou no seu coração. Ele vai dar 3 exemplos: o olhar, a mão e o pé. Ele vai dizer assim: se teus olhos te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca. Se teu pé te faz pecar, arranca. Porque é melhor você entrar no reino de Deus com uma mão só ou sem as duas, do que no inferno com as 2 mãos. É ou não é? Não é melhor entrar no reino do céu sem as 2 mãos do que ir para o inferno com as 2 mãos? Então, ele está falando isso porque automaticamente quando você olha, você tem um desejo ali. E depois vem o quê? A masturbação. Por isso que ele está falando, se tua mão te faz pecar, arranca. Porque naquele tempo também as pessoas ficavam se masturbando. Por isso que ele está falando, se tua mão te faz pecar, arranca. Não somente nesse tempo, como naquele tempo, como nesse tempo também. Por conta do quê? Por conta que os pastores não pregam isso. Tem que pregar. Se a pessoa ficar escandalizada, é ela com Deus. Você lavou sua mão, você pregou. Então Jesus Cristo, ele está dizendo isso porque naquele tempo também já existia isso. E prende ou não prende a pessoa nos desejos da carne? Sim ou não? A pessoa fica presa na pornografia, aprisionada ali na masturbação. Então, é proibido. Crente é proibido se masturbar. Amém? Agora vamos falar aqui, o tempo é curto, falar de casamento. Às vezes as pessoas pensam que pode tudo, por conta das palavras que Paulo ele falou aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, às vezes, as pessoas pegam esse texto para dizer, não pode fazer tudo. Então, o sexo oral pode? A Bíblia não fala nem que sim, nem que não. Então, se não fala, aí cabe o casal. Né? Tem pastores que usam os textos de Cantares, de Salomão ali, né, para falar que o Salomão ele fala do seio ali, então ele fala que pode. Né? Então, aí fica o critério do casal. Mas eu quero entrar assim no sexo anal. Sexo anal já não pode. Qual é o texto que eu uso? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, agora no versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem vos enganeis, nem os impuros. Quando eu falo impuro, é esses que se masturbam também. Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Efeminados é até mesmo pastores, que às vezes está no altar e é afeminado. Esquece isso. A Bíblia fala que não. Nem sodomitas. Quando ele fala de sodomitas, é esses que têm essas práticas, tanto o homem como a mulher. Assim, no sexo anal, o sexo anal. Então, vou colocar um exemplo. Lembra lá de Sodoma e Gomorra, quando Deus enviou os anjos ali para destruir e entraram na casa de Ló, e os homens daquela cidade, eles queriam pegar aqueles anjos, que eram homens, né, por conta dessa prática, o sexo anal, só um minuto, o sexo anal, por conta disso. Então, não somente naquela época, as mulheres também tinham esse costume de trocar o modo natural ali, a vagina, pelo sexo anal. Então, vamos aqui em Romanos, capítulo 1, no versículo 28, o meu tempo é curto. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de sua relação íntima por outro contrário à natureza, que é o anal. E olha, Deus ele fez tanto ali o órgão do homem, o órgão da mulher, e somente esses dois, quando eles se encontram,
eles dão todos os prazeres que um casal precisa, não tem necessidade de ter outros caminhos, né? E o anal, você acha que Deus iria fazer algo que iria passar doença assim para o homem? O anal passa doença. Você acha que Deus iria fazer isso? Não. Então não pode. Então vou até ler novamente aqui o versículo 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de sua relação íntima por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural, que a vagina da mulher, se inflamaram, aí eles mudaram esse ato natural e pegaram o anal. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então tem muitas pessoas indo para o inferno pensando que todo lugar que diz ser igreja leva para o céu. Está enganado, né? Assim, tem muitas igrejas que não pregam sobre isso. E o inferno está cheio dessas pessoas. Está cheio dessas pessoas. Eu vou também abrir aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que vai falar sobre o casamento também. No versículo 3. O que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade sexual, que é esses atos que eu já citei. Versículo 4. Que cada um saiba viver com a sua esposa de modo que agrada a Deus, com todo o respeito, e não com paixões sexuais baixas, que é algo que eu citei, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Então, você está conhecendo. Então, fuja pela misericórdia de Deus que está na sua vida, né? Fuja desses desejos carnais, tanto da masturbação, como também desses desejos carnais aí que os casais às vezes querem fazer. Não pode. Igual eu falo, eu sempre digo que eu nunca nem quero fazer filhinhos para mim. Eu tenho que fazer filhinhos para Deus. E esse é o evangelho do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Guarda essas palavras. Se desvia desses desejos. Bem, você que já está servindo o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque ele deixa bem claro, sodomitas não vão entrar no reino de Deus. Quando ele fala sodomitas, é tanto homem e mulher que praticam esses atos. Amém? Que Deus venha fortalecer sempre o irmão e a irmã na verdadeira palavra dele. Que Deus venha tirar a cegueira de muitos que estão no erro, que estão vivendo as coisas desse mundo. Busca a salvação. Tem muitas pessoas que estão morrendo por não conhecer o verdadeiro evangelho. Amém. Receba aí o meu abraço, um beijo no coração, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.